Olá! A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs. É sempre uma alegria poder estar com vocês em mais um devocional, onde o Espírito Santo tem nos guiado a refletir em Sua palavra e aprender princípios que fortalecem a nossa caminhada cristã. Hoje vamos falar sobre um tema de grande importância: a necessidade de possuir parâmetros. Antes de irmos para a leitura bíblica, vamos orar pedindo que o Senhor fale conosco nesta manhã. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esse dia. Obrigado pela vida, pela saúde e pela oportunidade de meditar na tua palavra. Querido Espírito Santo, abre a nossa mente e o nosso coração para que possamos entender o que o Senhor deseja nos ensinar. Que esta mensagem venha trazer direção, consolo e firmeza na fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso devocional de hoje da classe de adultos tem como texto Atos, capítulo 15, versículos 30 e 31. E diz assim o texto sagrado: Tendo-se eles então despedido, desceram a Antioquia e, reunindo a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela consolação. Aleluias! Meus irmãos, esse texto faz parte de um episódio conhecido como Concílio de Jerusalém, quando os apóstolos e anciões se reuniram para resolver uma questão que estava causando confusão entre os cristãos: a necessidade ou não de impor a lei de Moisés e a circuncisão aos gentios que estavam se convertendo. A decisão foi tomada sob a direção do Espírito Santo e uma carta foi escrita para orientar a igreja de Antioquia. Quando os irmãos receberam aquela carta, a Bíblia diz que se alegraram, porque ela trouxe consolação. Isso nos mostra como é importante a igreja ter parâmetros claros, estabelecidos pela direção de Deus. Sem parâmetros, cada um segue o que acha certo, e isso gera confusão, divisão e enfraquecimento na fé. Amados, a vida cristã precisa de parâmetros. Parâmetros são limites, direções, balizas que nos ajudam a permanecer no caminho certo. Assim como uma estrada precisa de placas e sinalizações para guiar os motoristas, a nossa caminhada espiritual precisa da palavra de Deus e da direção do Espírito Santo para não sairmos de nosso propósito. O diabo sempre tenta distorcer a verdade e semear confusão. No tempo dos apóstolos, ele tentou usar a lei como peso para os novos convertidos. Hoje, ele tenta usar a liberdade como desculpa para o pecado. É por isso que precisamos ter parâmetros espirituais firmes. A igreja de Antioquia se alegrou com a carta, porque ela trouxe segurança e clareza. Da mesma forma, quando seguimos os parâmetros da palavra de Deus, encontramos paz e consolo. O crente que anda sem limites espirituais, ele se torna vulnerável, mas aquele que se deixa guiar pelos princípios do Senhor permanece firme e abençoado. Queridos, o nosso dia a dia é essencial para termos parâmetros definidos. Na família, precisamos de parâmetros para educar os nossos filhos, para que saibam a diferença entre o certo e o errado. Se os pais não dão exemplo, os filhos ficam perdidos. No casamento,
precisamos de parâmetros para mantermos a fidelidade, o respeito, o amor, mesmo em tempos difíceis. Na vida profissional, precisamos de parâmetros para sermos honestos, justos e trabalhadores fiéis. Na vida espiritual, precisamos de parâmetros para orar todos os dias, ler a Bíblia, consagrar e participar da obra de Deus. Sem esses parâmetros, corremos o risco de viver de forma desorganizada, tomando decisões baseadas apenas em sentimentos ou conveniências. Mas quando seguimos os parâmetros da palavra, o Espírito Santo nos guia em vitória. Pense em um carro sem freios e sem volante. Ele pode até ter motor, mas sem controle, o fim será um acidente. Assim é o cristão sem parâmetros. Pode até ter dons, talentos, boa vontade, mas sem a direção da palavra de Deus e do Espírito Santo, ele acaba se desviando e sofrendo as consequências. Por outro lado, quando temos parâmetros, somos como um carro seguro que percorre a estrada com tranquilidade até chegar ao destino. Aleluias! Glórias a Deus, meus irmãos. Eu pergunto a você nesse devocionais, quais têm sido os parâmetros que guiam a sua vida? Você tem seguido a palavra de Deus ou tem vivido de acordo com as opiniões deste mundo? O Senhor está nos chamando hoje para ajustarmos a nossa vida aos seus padrões. Ele não nos deixou sem direção. A Bíblia é o nosso manual e o Espírito Santo nosso guia, e a igreja é o lugar onde aprendemos e confiamos e confirmamos esse parâmetro. Não viva sem limites espirituais. Não abra mão da verdade de Deus. É tempo de alinhar a vida com a vontade de nosso Senhor. Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ajuda-nos a viver de acordo com os teus parâmetros, não nos deixando levar por pensamentos humanos ou por engano do mundo. Espírito Santo, guia-nos em toda a verdade e dai-nos forças para permanecermos firmes nos teus caminhos. Abençoa, papai querido, cada irmão, cada irmã que participou deste devocional. Consola, fortalece e renova a fé de todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Meus irmãos, que palavra poderosa recebemos hoje. A alegria que os cristãos de Antioquia sentiram a receber parâmetros claros também pode ser a nossa alegria quando seguimos a direção de Deus. Lembre-se, viver sem parâmetros espirituais é viver em confusão, mas seguir a palavra é viver em paz e consolação. Eu te convido a continuar comigo nesta série de devocionais. Deus ainda tem muito a falar ao seu coração. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. E até o nosso próximo devocional, se Deus assim me permitir.